Então fui a Tasso Fragoso, tivemos ali uma bonita cerimônia, um bonito trabalho, a igreja lá superlotada, uma cidade boa, e eu fiquei muito feliz de estar ali com os irmãos. E quando terminou o trabalho, nós retornamos ali voltando ali de Balsas, 30 quilômetros, nós entramos para a Fortaleza dos Nogueiras, e fomos normal. Era mais ou menos, eu vim com um grupo de pastores, seguindo uma van, e acompanhando eles, e quando chegou, eles seguindo em frente, eu entrei ali em Fortaleza, para ir para Fortaleza dos Nogueiras, 50 quilômetros. Chegamos lá, nós apanhamos, fomos buscar a esposa do irmão Maurício, que também estava conosco, e o Lucas, e nós fomos, normal, era 2h20 quando chegamos lá. A irmã entrou no carro, nós organizamos, ela passou para o banco de trás, mas o esposo e eu fui no banco da frente. Então, normal, nós íamos conversando, uma velocidade de 60, e já tínhamos andado aí uns 40 quilômetros. Quando chegou numa curva, muito bem fechada, mas dessa velocidade. De repente, eu estava aqui, mas eu vi quando a parte do carro começou a puxar. Aí daí eu já senti, o carro vai virar. O carro vai virar. E pronto. Aí só foi isso que eu vi, quando eu vi o primeiro tombo que o carro deu. Aí pronto. Mas ninguém gritou, nem a irmã que estava gritou. Aí deu o primeiro e eu não vi mais nada. Quando eu fui ver, já estava dentro de uma vala de concreto. O carro ficou virado, eu fiquei de cabeça para baixo. Quando eu voltei, aí eu me voltei e perguntei: Lucas, está bem? A irmã está bem? Mas aí eles responderam, eu disse: não, está tudo bem. Eu consegui soltar o cinto, e na parte de trás do passageiro, quando o carro deu o primeiro tombo, a janela quebrou, e a filha da irmã que estava, da sunamita, de 1 ano, ela sacou. E a mãe ficou pensando que ela estava debaixo do carro. Mas quando ela olhou, a menina estava sentada lá no asfalto. Sentadinha lá no asfalto. Aí ela foi, correu, pegou ela, aí trouxe. E aí o Lucas saiu, o irmão Maurício, nós saímos. Aí ficamos lá. Irmãos, agora, depois me deu assim um pavor, depois. Porque era aproximadamente quase 3 da manhã. Ninguém, não passava ninguém. Aí o irmão Maurício saiu e eu escutava ele gritando, de longe eu escutava. Aí eu peguei um pano que tinha no carro, botei dentro do mato, a irmã sentou com 2 meninos e eu fiquei lá, e eu olhando aquela situação, né? O carro disparou um alarme pedindo socorro, mas não tinha internet, não tinha nada, e nós ficamos lá, e não passava ninguém, até 4h30 mais ou menos. Aí passou um rapaz, nós gritamos, ele não parou, mas lá na frente ele voltou. Aí ele disse: olha, me perdoe, eu não ia parar, porque uma hora dessa, e você sabe como é essa estrada aqui. Aí ele disse: olha, não tem vaga, eu estou indo para Brasília, não posso voltar, porque tem muito buraco, então eu vou seguir em frente. Mas se uma pessoa quiser, eu levo até na próxima cidade. Mas eu disse: não tem como, porque a irmã estava com 2 meninos. Aí não demorou muito, passou um rapaz, numa Hilux, aí demos a mão, ele parou, aí vinha um outro carro, ele vinha mais ou menos em 3 carros. Aí ele parou, ele perguntou se estava todo mundo bem. Ele disse: olha, eu estou indo para Fortaleza, se vocês quiserem. Aí eu entrei, mas a irmã, nós fomos para Fortaleza, o Lucas foi para um outro local que ele já tinha ido buscar socorro, nesse outro local onde pegava a internet. Aí eu fiquei na casa da irmã da sunamita, e lá eles trataram, né? Como o carro tem seguro, mas só pela manhã, lá pelas 10 horas, foi que eles mandaram o seguro.
Então, isso, eles mandaram. Isso, aí nós tivemos que esperar. Depois o Lucas trouxe a SAMU, a polícia, e eles trouxeram. E aí tinha um irmão, o Lucas, procurando um contato, que ele tinha ligado para me pregar lá em Fortaleza dos Nogueira. E aí ele mandou uma mensagem para ele. Aí, de madrugada, o irmão mandou uma mensagem para mim: Pastor Oziel, é verdade que teve um acidente? Porque ele não acreditou, porque ele disse que tem isso ali de vez em quando. Aí eu disse: é verdade. Aí ele disse: e o senhor está onde? Eu disse: eu estou na casa. Aí eu disse: irmão, como é o seu nome aqui? Aí o irmão disse o nome. Aí eu disse: irmão, você conhece esse irmão aqui? Aí ele disse: é meu irmão, pastor. Aí pronto. Aí o rapaz da ambulância era irmão dele. Aí ele disse: eu não acredito que é o pastor Zé que está aí não. Ele voou, na mesma hora ele veio. Aí ele disse para mim: pastor, o que o senhor quiser. Olha, eu vou lhe deixar agora em São Luís. Rapaz, eu quero aí lhe deixar em São Luís. Eu disse: não, irmão, tem que aguardar a perícia e tudo. Mas aí quando foi pela manhã, o carro chegou lá, o pessoal chegou 10 horas da manhã, eu fui para lá e ele veio me deixar aqui em São Luís. De lá ele veio me deixar. Pediu, ele trabalha com a ambulância, trocou o turno dele só para me deixar aqui. Então eu quero agradecer ele de coração, que nos tratou com tanta alegria. E as irmãs da irmã Sunamita, meus irmãos, lá é só mulher. Tem um esposo dela lá, mas a casa estava cheia de mulher. Aí elas fizeram logo para mim: o senhor quer chá? Fizeram chá. O senhor quer beiju? Eu disse: não quero não. E elas fizeram beiju. O senhor quer cuscuz? Quero não. Fizeram cuscuz. Pastor, encheram a mesa de coisa, meus irmãos. Sinceramente. E aí foi muito bom. E eles cuidaram muito bem da gente ali, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus. Porque, irmãos, uns 3 metros aonde o carro parou, tem umas 4, 5 cruzes. E um buraco. Aí o homem disse para o Lucas que lá dificilmente, quando tem um acidente, uma pessoa escapa. E o carro caiu bem na vala que segurou o carro para não descer. Quase 38 metros aí só de abismo. O Senhor nos sustentou e ali nos guiou com as suas mãos, né? Então, eu quero agradecer aos pastores aqui do campo, que todos falaram lá no grupo. E eu quero dizer à igreja, quero agradecer ao meu pastor presidente, pastor Francisco Raposo, que entrou em contato comigo. Agradecer a todos os irmãos, o irmão Ronaldo Rodrigues, da CPAD. Agradecer ao irmão Edilberto, da CPAD. Agradecer ao pastor Silas Daniel. Agradecer ao pastor Moisés, dos Estados Unidos. Agradecer ao pastor Israel de Londres. Agradecer a vários irmãos, pastor da França, que me mandou mensagem. Olha, é gente do Brasil. Quero agradecer a Seadema, todos os pastores da Seadema, que mandaram mensagens, falando diretamente comigo. Pastor Joel aqui do campo, pastor Daniel, os pastores da nossa Seadema, todos, claro que eu não lembro o nome de todos, mas todos mandaram mensagens, e de outros locais. Quero agradecer também publicamente ao vereador Marquinho, que lá eu estava lá, irmão, quando ele mandou mensagem para mim: pastor Zé, eu estou sabendo do acidente. E ele fez uma coisa, ele disse para mim: pastor Zé, esse seguro vai lhe dar carro? Eu disse: eu acho que não. Mas ele disse: pastor, eu tenho um carro que eu não uso, é novinho, e eu vou mandar deixar, e aí o senhor fique com ele até o carro do seguro chegar. Eu fiquei agradecido e pela ação dele. Então eu quero louvar a Deus pela vida dele. Nós já estamos providenciando o carro, mas eu quero, só em ele fazer isso, é como já estivesse andando no carro. Não é isso? Só em ele fazer isso, já é como se eu estivesse andando no carro. Quero agradecer ele pelo carinho, também ao deputado estadual, que estava até com ele lá no culto, agora eu me esqueço o nome, porque no celular não apareceu, só a foto dele. Ele estava com ele lá no culto no dia que eu fui, e ele me mandou mensagens hoje. Olha, agradecer a todos, mas em especial aqui também ao Campo Tirirical,
a todas as irmãs daqui que mandaram mensagem, os pastores, os irmãos, a todos que nos mandaram mensagens. Eu quero agradecer de coração, agradecer a minha esposa. Eu disse para ela, ela só anda comigo, e eu disse para ela, quando eu fiquei insistindo para ela ir, e ela disse, não estou me sentindo muito bem, e tinha também um outro trabalho aí, mas eu disse para ela, rapaz, tu acredita que quando tu disse que não ia, eu senti que ia acontecer alguma coisa comigo? Ela disse, foi mesmo, foi. Eu disse para ela, eu senti, e foi bem, ela fez bem ela não ir, porque a imagem é muito forte, até hoje está aqui a imagem, é coisa horrível, meus irmãos, é coisa horrível que você vê, e aí para esquecer é pesado, é uma coisa pesada. Você vê ali a morte de perto. Você, quando foi na primeira tombada que ele deu, eu já vi o bicho virar, e eu não vi mais nada, mas aí você nem pensa, não tem como pensar. Mas quando eu vi aquilo ali, depois me deu assim uma crise forte, mas a irmã estava perto de mim, aí eu tive que aguentar, mas o coração disparou assim de uma vez. Se não tiver controle mesmo, se desespera. Mas Deus estendeu as suas mãos. E tem uma oração, irmãos, tem uma oração que eu faço todos os dias, quando eu estou de joelho. Coloca aí, Daniel, é o Salmo 102, verso 24. Essa oração eu faço todos os dias, quando eu estou de joelho. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Essa oração eu faço todo dia. Eu digo para Deus orando, o que este salmo ele trata? Este salmo, ele tem 3 divisões. Ele era um salmo escrito de modo pessoal, do salmista, isso é uma experiência pessoal. Mas no meio dessa experiência pessoal, ele envolve uma experiência que leva o povo a ser envolvido, que são as gerações. Então, se você ler do capítulo 102, 1 a 11, é uma experiência própria do salmista. Ele teve uma grande enfermidade. Nessa enfermidade que ele tem, ele passa a ter uma abertura para que todos se aproveitem dessa enfermidade e ataque a ele, mas no meio dessa enfermidade, ele olha para um Deus que é eterno, para um Deus que não muda, para um Deus que permanece, para um Deus que é grande, e no meio deste salmo, ele acredita que Deus vai mudar o cenário da nação de Israel, porque ele é o Deus, olha irmãos, como é lindo isso, ele é o Deus que trabalha no meio das gerações. Ele trabalha no meio das gerações. Então, quando ele pede primeiro para ele, depois ele diz, mas abençoa as gerações que virão. Então, o que acontece? A gente sabe que os nossos dias estão determinados por Deus. Mas quando você vive acreditando no poder e na soberania de Deus, você pode orar como o salmista orava. Vocês sabem que o rei Ezequias, ele teve a sentença de morte. Deus disse, põe a tua casa em ordem que tu vais. Profecia de morte, diga isso, profecia de morte. Mas essa profecia de morte, ela foi retirada. Deus deu a sentença de morte. Mas como esse homem, ele queria viver ainda para exaltar a Deus, ele disse, dá uma olhadinha aí nos arquivos celestiais e vê minha vida, Senhor. Eu não quero morrer agora. Aí Deus olhou a ficha do homem e disse para Isaías, ele tem mais 15 anos de saldo aqui em cima, volta lá. E a Bíblia diz, antes que o profeta saísse, Deus falou, volta e diga que ele vai viver mais 15 anos.